Hoje, eu gostaria de estar com você viajando nesse livro de Salmos, falando sobre intimidade e amor à palavra de Deus e alguns benefícios. Eu não vou dizer benefícios da intimidade e amor à palavra de Deus, porque nós precisaríamos de muito tempo, para abordar benefícios e assim mesmo sob o risco de não abordar todos, porque são tantos benefícios. Nós vamos ver alguns poucos benefícios olhando para o Salmo 119 e tendo em vista essa intimidade e amor à palavra de Deus. Por quê? Porque esses salmos que nós estamos trabalhando, o tipo desses salmos que nós estamos trabalhando, são salmos de exaltação à lei de Deus. São salmos que exaltam a lei de Deus. Existem alguns outros salmos, chamados salmos messiânicos, que apontam para Jesus. Então, existem algumas características. O livro de Salmos é dividido, é classificado em tipos. Esses que nós estamos abordando agora e até a semana que vem, falam dessa exaltação à lei de Deus. E o Salmo 119 é um salmo de exaltação à lei de Deus. É o maior capítulo da Bíblia. São 176 versículos. O Salmo 119 tem essa característica. Tem 176 versículos, é dividido em 22 grupos de 8 versículos cada um. Essa é a característica física do livro do Salmo 119. 176 versículos, ou seja, 22 grupos de 8 versículos cada um. 22 grupos, por quê? Porque cada grupo corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. É como se fosse um poema acróstico, não é? Onde a primeira letra do poema, ou desse grupo de 8 versículos, esse grupo, cada um desses 22, eles começam com a letra Aleph, eles começam a primeira letra do alfabeto, depois Bet, depois Gimel. Então, nós temos aí uma característica física desse Salmo 119. A ênfase hoje é intimidade e amor a essa lei, essa palavra de Deus, já que nós estamos trabalhando salmos de exaltação, nós exaltamos, como nós vamos perceber aí alguns aspectos. Então, 3 aspectos para a gente começar, tá bom? 3 aspectos de exaltação à lei de Deus vistas a partir do Salmo 119. Tá bom? Alguns aspectos, nós vamos ver 3. A primeira delas, para ser bem objetivo, é que a pessoa envolvida, olha só como é importante isso para nós, a pessoa envolvida com a palavra de Deus caminha na direção da santidade. Então, esse é um dos aspectos que nós percebemos da palavra de Deus quanto a benefícios. Nós caminhamos na direção da santidade a partir do quanto nós somos envolvidos com a palavra de Deus. Por isso, a jornada bíblica. Eu espero que você esteja completando agora no final do ano comigo a leitura da Bíblia toda em um ano. Tá? Nós temos entregue para você essa jornada. Tá bom? A jornada bíblica é um benefício enorme. Por quê? Porque nos envolve com a palavra de Deus. Nós vemos isso no versículo 11 do Salmo 119. Ali no versículo 11, ele diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha só, são 176 versículos. Hoje, nós vamos pegar 3 para tentar
pensar alguns poucos benefícios. Olha só quantos outros benefícios nós não podemos usufruir lendo todos os 176 versículos. E o que pensar de ler todos os versículos da Bíblia, todos os capítulos da Bíblia? Então, nós temos aí muitos privilégios, muitos benefícios. Então, uma pessoa envolvida com a palavra de Deus caminha na direção da santidade, como nós vimos esse texto. À medida que o ser humano introduz em seu íntimo essa palavra, o que é o seu íntimo? O seu coração, não o coração cardíaco, não é? Aquele músculo que bomba sangue para todas as partes do corpo, mas a sede das nossas emoções. Então, o ser humano recebendo ou sendo introduzido, eu gosto muito dessa ideia, sendo introduzido, a palavra de Deus introduzindo no centro das nossas emoções, na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa inteligência, no nosso discernimento, na nossa compreensão, a ponto, ouçam bem isso agora, a ponto de nós irmos nos tornando imunes ao pecado. É muito forte essa ideia. Estamos aí quase para receber uma vacina para ficarmos imunes a uma doença, ou seja, nós não pegamos, nós não contraímos essa doença. Agora imaginem o benefício que a palavra de Deus, que a lei de Deus promove em nós no momento em que é introduzido na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na capacidade de discernimento, essa palavra. Então, a pessoa envolvida, esse é o primeiro aspecto, a pessoa envolvida com a palavra de Deus caminha na direção da santidade. Me lembro daquele texto, que você também conhece, de Romanos 10, 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé tem muito a ver com a imunização, a imunização do nosso corpo, da nossa vida, do pecado. Então, esses dois textos, eles são muito, muito análogos. Né? Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, eu me torno forte, eu me torno tendendo, eu não digo que ela me torna imune como algo completo, porque nós vamos pecar, até enquanto nós vivermos nessa dimensão do pecado, aliás, dessa dimensão da humanidade, nós vamos pecar. Mas tendendo a reduzir cada vez mais o índice de pecado admitido no nosso corpo, na nossa vida, nos nossos pensamentos, no discernimento das coisas. Então, isso é extremamente importante. E também eu me lembro de um outro texto que é muito análogo a estes, né, de Romanos 10, 17, do versículo e do Salmo 119, que é Hebreus 4, 12. Olha só como esses textos nos ajudam a entender como, quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, nós estamos caminhando na direção da santidade. Quando o texto diz ali em Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Então, quando nós nos envolvemos com essa lei de Deus, que cujo cujo alguns salmos exaltam, nós ganhamos benefícios. E esse grande benefício de nós estarmos caminhando na direção da santidade. E quanto mais santos nós estivermos, mais próximos de Deus nós estaremos. Quanto mais próximos de Deus mais estaremos, mais discernimento e compreensão de todas as coisas teremos. Quanto mais compreensão das coisas de Deus nós vamos ter, mais nós conseguimos estar dentro das expectativas de Deus. E isso implica em felicidade. Isso implica em o que ele vai mostrar no elemento 2, nos envolvermos uma vida de alegria e de realização. Muito bem, então, o primeiro elemento é que a pessoa envolvida com a palavra de Deus, ela caminha na direção da santidade. Nós estamos nos tornando pouco mais imunes ao pecado. O segundo elemento é que a pessoa envolvida com a palavra de Deus, ela tem maior possibilidade de viver a experiência da alegria e da realização. O que você acha? O que você acha viver a plenitude de alegria e realização? Não nos esqueçamos que plenitude de alegria e realização não significa necessariamente abundância de bens. Não significa necessariamente isenção de problemas. Não significa exatamente sucesso na vida profissional. Não necessariamente. Significa, sim, nós compreendermos aquilo que Deus oferece para nós, que é a sua graça. Porque, como nós ouvimos no cântico, a graça de Deus nos basta. Sem quaisquer outras coisas que nós precisamos na vida, do que termos todas as coisas que precisamos na vida sem a graça de Deus. Você não concorda? Então, esse segundo elemento é importante, porque a pessoa envolvida com a palavra de Deus, ela tem maior possibilidade de viver a experiência de alegria e de realização. A ênfase de vida do ser humano é essa busca. É a busca de realização pessoal. Tudo que a pessoa faz, tudo que o ser humano faz, é para conseguir essa realização, essa alegria, essa plenitude. Só que ela tenta conseguir isto de maneiras como ela entende que sejam as maneiras corretas, e não são. Ela acha que tendo dinheiro ela vai ser feliz. E aí a gente já percebe, por experiências tantas outras, que tem muita gente com muito dinheiro e é extremamente infeliz. Algumas pessoas acham que se eu tiver saúde, eu vou ser feliz, mas aí ele se frustra porque ele vai perceber que muitas vezes ele tem saúde, ele tem dinheiro, mas ele continua não sendo feliz. Ao contrário, muita gente que não tem dinheiro e que consegue, pela graça de Deus, ter plenitude, ter alegria e realização pessoal. Pessoas até que estão num leito de hospital. Podem não ter saúde, mas com a graça de Deus, vivem plenitude de alegria. O mundo não consegue entender isso. Então, a pessoa envolvida com a palavra de Deus, ela tem maior possibilidade de viver essa experiência de alegria e de realização. Que diz o versículo 35 do Salmo 119, quando ele diz: faz-me andar na vereda dos teus mandamentos. Por quê? E aí ele responde: porque nela, ou seja, nessas veredas, me compraz a minha alma.
me alegra a minha alma. Essa não é a realidade humanista de realização pessoal, não. É a realidade espiritual de realização pessoal. O Salmo 37:4 vem em apoio a esse versículo 35, quando diz ali para nós: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só, agradando-nos de Deus, ele vai satisfazer os nossos desejos. Cuidado com a compreensão de entender que está agradando a Deus quando o busca com a intenção de buscar os seus próprios privilégios. Isso não é agradar a Deus. Isso é procurar a Deus por interesse. Então, nós precisamos ser inteligentes aí para entender o significado desse agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor significa estar dentro das suas expectativas. Significa estar buscando a sua vontade em primeiro lugar, o seu reino em primeiro lugar. Significa estar tendo envolvimento profundo com o quê? Com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a revelação do Deus Todo-Poderoso acerca de si mesmo, Deus, e da sua relação conosco. É através da palavra de Deus que ele mostra os seus propósitos. Então, alguém com pouco envolvimento com a lei de Deus, cujos alguns salmos o exaltam a lei de Deus, tem essa ideia de uma pessoa envolvida com a palavra de Deus tem maior possibilidade de viver essa realização. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, quanto mais próximos de Deus nós estamos, isto porque nós somos envolvidos com a sua palavra, porque a palavra de Deus fala que a Bíblia, que a palavra de Deus, que as escrituras sagradas, elas são um martelo que esmiuça a pedra. É a palavra de Deus que é a espada de dois gumes, como nós vimos em Hebreus 4:12. É a palavra de Deus que estrutura a nossa fé, como diz Romanos 10:17, que nós mencionamos agora há pouco. Uma pessoa envolvida com a palavra de Deus tem a maior possibilidade de viver a experiência de alegria e realização e tendo uma vida mais prazerosa. Não é isso que nós desejamos? Nós não desejamos ter uma vida prazerosa? O grande problema é que nós colocamos as nossas expectativas e as nossas ferramentas, as nossas armas, não é? A nossa força, a nossa capacidade na busca dessa vida prazerosa. Mas a nossa vida prazerosa está na proporção do quanto nós estamos unidos com Deus, próximos de Deus. Isaías 58 é um texto do versículo 13 e 14. Ele mostra o apego, o envolvimento com a vida do sábado como sendo expressão de vida espiritual. Não uma expressão de vida religiosa, aquela que vai cumprir uma regra, bom, eu vou na missa, ou eu vou no culto, porque eu já vou cumprir minha obrigação, enfim, é um esforço religioso. Mas aqui, nesse texto que eu vou ler para você, em Isaías 58, versículo 13 e 14, ele se refere ao sábado como expressão de relacionamento espiritual com Deus. Ele diz assim, ouça bem, se desviares o teu pé de profanar o sábado, ou seja, se você não está se envolvendo com vida espiritual, se você não está se envolvendo com a palavra de Deus,
se você não está se envolvendo com as coisas de Deus. É isso. Não é a questão religiosa. E de fazer a tua vontade no meu santo dia, eu quero começar novamente. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, os teus negócios, nem falando palavras vãs, então te deleitará no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. E te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Você percebeu como a relação de intimidade com Deus está diretamente ligada à vida prazerosa, a cavalgar nas alturas da terra? Cavalgar nas alturas da terra significa plenitude, significa estar completo, significa estar satisfeito, significa estar realizado. E tudo isso é o que é um dos aspectos que a pessoa envolvida com a palavra de Deus, que tem a maior possibilidade de viver a experiência de alegria e realização. Mas um terceiro e último, a pessoa envolvida com a palavra de Deus tem maior comunhão com o Senhor. Bom, aquilo que nós já conseguimos deduzir de tudo o que nós falamos. É verdade, a pessoa envolvida com a palavra, ela está mais em comunhão com Deus. Aquilo que nós colocamos como expressões lógicas, agora o versículo 62 fala de maneira bíblica e clara. Ali no versículo 62, quando ele diz: à meia-noite me levanto para dar graças por causa dos teus retos juízos. Olha só, à meia-noite me levanto para dar-te graças por causa dos teus retos juízos. Que coisa! Que expressão de comunhão! Ou seja, ele levanta à noite para ter comunhão com Deus. Ele levanta à noite nem para pedir, ele levanta à noite para dar graças. Geralmente, não é geralmente, né? Pelo menos eu, às vezes, levanto à noite por conta de algumas situações conflituosas. Mas o salmista, mostrando espontaneidade e proximidade com Deus e envolvimento com a palavra de Deus, diz que, olha, à meia-noite me levanto para dar-te graças. Por quê? Da palavra, por causa dos teus retos juízos. Retos juízos significa das ordenanças, dos estatutos, daquilo que Deus coloca na sua palavra. A espontaneidade é um dos elementos de destaque aqui na questão da comunhão com o Senhor, porque a comunhão com Deus tem esse elemento de destaque, que é a espontaneidade. Um outro elemento de destaque aqui na comunhão do Senhor é de intimidade. Porque, olha só, elemento intimidade, pois essa comunhão é feita através de intimidade pessoal. Existe alguma possibilidade de nós termos intimidade pessoal sem comunhão feita? Comunhão significa relacionamento. Não existe possibilidade de intimidade pessoal sem relacionamento íntimo. E é um dos destaques que nós vemos aqui no versículo 62.
E na minha outra versão, ele diz ali, no meio da noite, eu me levanto para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Então, o elemento de espontaneidade, ele vai fazer isso para exaltar a lei, não é para pedir nada. Isso não significa que a gente não possa e não deva levantar à noite para pedir alguma coisa. Pedir discernimento, pedir orientação, pedir libertação. Mas é muito interessante essa pessoa do salmista tão envolvida com a lei de Deus que, por conta disso, tem mais comunhão com ele. Gratidão pelos estatutos e pelas leis. Um outro elemento, além da espontaneidade e da intimidade, é a motivação. Não é? Novamente, a motivação não é aquela de interesse pessoal, não é? Por alguma benção específica. Não, ele levanta para agradecer. Sabe aquela ideia, assim, de a pessoa agarrar sua Bíblia e querer colocar ela dentro do coração? Sabe, o amor à palavra é tão grande que ela se vê envolvida o tempo todo com a palavra. Me faz lembrar um vídeo que, inclusive, eu já mostrei na igreja, no templo, no culto, que foi aquele grupo de chineses recebendo a Bíblia, porque lá eles não têm Bíblia como nós temos aqui. Aqui nós temos Bíblia de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é versão, de tudo quanto é tipo de brochura, de aparência externa. Quando esse grupo de crentes chineses estava recebendo aquela Bíblia, eles choravam por estar recebendo aquele exemplar, e às vezes era exemplar até de Novo Testamento. Alguns beijavam a Bíblia, abraçavam a Bíblia, apertavam a Bíblia no coração. Ou seja, envolvimento com a palavra. Então, queridos, nesse mundo onde Satanás usa todas as ferramentas que ele pode para distrair as nossas atenções e para fazer com que nós não tenhamos tempo para ler 3, 4 capítulos da palavra de Deus. 3, 4 capítulos lidos diariamente, nós completamos a Bíblia em um ano. Você concorda que uma pessoa envolvida com a palavra de Deus, com a lei de Deus, ela tranquilamente e com esse amor, com essa espontaneidade, com essa intimidade e com essa motivação, ele vai ler mais do que 3 capítulos? Imagine se nós lermos 6 capítulos por dia, nós leremos 2 vezes a Bíblia num ano. Olha só. Na Coreia, na Coreia do Sul, que é uma das expressões de cristianismo bastante fortes, não é? Eles tranquilamente, eles leem a Bíblia 3, 4 vezes ao ano, porque gastar 2 horas por dia lendo a Bíblia, para eles é café pequeno. E eles trabalham sim. É que são pessoas que acordam muito cedo, é uma das características do povo coreano. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eles já estão lá no tempo de oração, no tempo de palavra. Ok, né? Isso é cultura coreana. Não dá para nós fazermos aí uma identificação de cultura. Do tempo que gastamos tem a ver por conta de nós estarmos extremamente envolvidos com tantas outras coisas.
sendo Martas, ocupados com tantas outras coisas, com as coisas do dia a dia. Ou seja, pessoa envolvida com a palavra de Deus, ela caminha na direção da santidade. Pessoa envolvida com a palavra de Deus, ela vive a experiência de alegria e de realização com mais eficiência. Uma pessoa envolvida com a palavra de Deus, ela tem mais comunhão com Deus. São três elementos aí, três aspectos desse salmo de exaltação à lei de Deus que nós podemos pegar em 3 versículos desse salmo que tem 176 versículos. Eu quero concluir com 3 ênfases de oração. Pedindo, Senhor, que o meu coração repouse sobre os ensinos da tua palavra, de forma a fazer-me evitar a presença do mal em meu viver. Você não acha que essa seria uma oração digna de nós fazermos de contínuo? Senhor, que o meu coração repouse sobre os ensinos da tua palavra, de forma a fazer-me evitar a presença do mal em meu viver. Uma segunda oração, Senhor, que a minha caminhada cristã, o seguir a tua vontade, seja sempre algo que me dê prazer e alegria. Que tal? Você acha que Deus não nos daria, não nos atenderia nesse pedido? Senhor, que a minha caminhada cristã, o seguir a tua vontade, seja sempre algo que me dê prazer e alegria. E a terceira oração, Senhor, que eu tenha momentos de solidão contigo, que eu quero substituir a palavra solidão por solitude, porque solidão pode parecer algo emocionalmente doentio, mas a solitude é uma solidão aprazível, é uma solidão gostosa, porque nós estamos juntos daquele que nos proporciona a graça. Então, que o Senhor, que eu tenha momentos de solidão contigo, essa solidão gostosa, não essa solidão doentia. Ou seja, momentos em que apenas tua presença esteja ao meu lado. 3 orações. 3 orações. E se colocadas de maneira séria diante de Deus e com intimidade e espiritualidade de Deus, nos fará sermos pessoas mais envolvidas ainda com a palavra de Deus e cada vez mais imunes ao pecado, cada vez mais alegres e realizados e cada vez mais em comunhão com o Senhor. O Senhor nos ajude nisso, mas que nós possamos estar mais na presença de Deus pedindo isso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Pai, porque nós podemos tocar os nossos olhos em textos da tua palavra que nos ensinam a como nós estarmos mais imunizados contra o pecado. Há textos que nos mostram a como sermos mais realizados e satisfeitos. E há textos que nos mostram como termos mais comunhão com o Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Nós precisamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Nós precisamos de subsídios, forças, ferramentas para fazer a nossa missão como igreja no lugar onde nós estamos. Como igreja, como famílias e como pessoas.
Obrigado pelo tempo que se chama hoje, pelo dia que o Senhor já nos deu de trabalho, pelo descanso que nos será possível daqui a pouco. Colocamos em tuas mãos, ó Deus, o dia que, pela tua misericórdia, poderemos estar recebendo amanhã. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.